Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual aprofundada. Hoje a gente vai dar um mergulho num universo incrivelmente intenso, extremamente estruturado e onde a margem de erro é literalmente zero. Com base nos manuais oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública aqui do Brasil, vamos desvendar o mundo do atendimento pré-hospitalar tático. É simplesmente fascinante observar como a ciência médica precisa se adaptar ao caos do combate, focando estritamente em duas coisas fundamentais: protocolos de segurança e o controle massivo de sangramentos. A energia aqui é alta e o mais importante, essas informações salvam vidas. Vamos lá! Certo, vamos direto ao ponto. Em um ambiente hospitalar, a gente sabe que a prioridade imediata é sempre o paciente, né? Mas no campo tático, existe um paradoxo que é brutal. Como é que se salva uma vida sobre fogo cruzado? A grande verdade é que num tiroteio, a melhor medicina inicial muitas vezes é simplesmente revidar o fogo. Pensa bem, se a ameaça não for neutralizada, o número de vítimas só vai aumentar. É uma quebra total daquele paradigma médico tradicional que a gente conhece, e é exatamente por isso que protocolos tão rigorosos são absolutamente necessários. E para entender como toda essa engrenagem funciona, a gente precisa definir a nossa terminologia principal. O APH tático não é feito por médicos de jaleco. Mas por que não? O manual é claríssimo sobre isso. Profissionais de saúde não têm o treinamento nem o equipamento necessário para atuar em zonas que não estão seguras. Então, essa responsabilidade gigante recai sobre os próprios operadores de segurança. Eles são a primeira e, na grande maioria das vezes, a única linha de defesa contra as chamadas mortes evitáveis, bem antes de qualquer evacuação médica acontecer. Vamos falar da fase 1, ameaça ativa, a segurança em primeiro lugar. Isso nos leva ao primeiríssimo momento de qualquer cenário de combate, o chamado atendimento sob confronto armado. Olha, a tensão aqui é máxima. A prioridade não é abrir um kit médico de jeito nenhum, mas sim gerenciar a ameaça e garantir a segurança do perímetro. A estrutura é tudo para a sobrevivência. No exato momento em que um disparo acontece, os operadores precisam seguir 4 passos muito estritos. Primeiro, buscar abrigo imediato. O manual alerta que a área onde tem um ferido atrai fogo inimigo. Ficar em campo aberto é pedir para ter mais baixas. Segundo, comunicar e pedir apoio. Terceiro, checar rapidinho se há outros feridos que não estão visíveis no primeiro momento. E o quarto passo é fascinante: desarmar o ferido. Um operador em estado de choque ou confusão mental com uma arma na mão pode acabar virando uma ameaça involuntária para a própria equipe que está ali tentando resgatar ele. A realidade física de extrair um operador ferido da linha de fogo é brutal. A técnica do arrasto tático de tirar um colega daquele ponto crítico, o famoso X, exige um esforço físico monumental. E detalhe, tudo isso mantendo uma consciência tática constante com o resto da equipe dando cobertura. A exposição ali tem que ser a mínima possível e extremamente rápida. Nesse momento, o único cuidado médico permitido é aquele que dá para fazer em questão de segundos. O que nos leva à fase 2, controle rápido de sangramento. E quando a gente fala desse cuidado super rápido, a gente entra na prioridade médica absoluta durante uma ameaça ativa. A transição vital entre trocar tiros e salvar uma vida se resume basicamente a uma coisa: interromper o sangramento massivo nas extremidades. O torniquete tático não é só um acessório na farda. Ele é a principal intervenção médica que realmente funciona nessa fase. Ele foi projetado para ser rápido e super fácil de usar, porque um operador ferido frequentemente precisa aplicar esse dispositivo nele mesmo, usando só uma das mãos enquanto ainda está sob fogo hostil. O manual orienta a aplicar o torniquete sempre alto e apertado, para garantir a máxima eficácia na emergência. A doutrina traz um aviso que é muito contundente: o tempo é o maior inimigo aqui. A perda rápida de sangue leva rapidinho à inconsciência e zera qualquer chance de o operador conseguir se defender ou fazer o autoatendimento. Cada gota de sangue realmente conta. Se o torniquete não for aplicado a tempo, o operador simplesmente apaga. E aí, a situação fica exponencialmente mais perigosa para a equipe inteira. Bom, uma vez que a equipe consegue, enfim, recuar para trás de um abrigo, rola uma mudança fundamental na dinâmica de toda a operação. A gente sai da fase 1, que é sobrevivência pura sobre fogo, e entra na fase 2, o atendimento em campo tático. A situação ainda é super perigosa, claro, novas ameaças podem surgir a qualquer momento, mas agora, com uma segurança relativa garantida pelo abrigo, o operador já pode abrir aquele kit médico e fazer uma avaliação bem mais metódica. E é aqui que entra o número 3 da nossa análise, o protocolo MARCH.
Para garantir que absolutamente nenhuma etapa seja esquecida sobre aquele estresse imenso do combate, a doutrina estabelece uma âncora cognitiva muito poderosa. O protocolo MACH guia o socorrista passo a passo, na ordem exata de prioridades para tratar aquelas mortes evitáveis que a gente comentou. A lógica é, primeiro o sangue, depois as vias aéreas, a respiração, a circulação e o choque, e por fim a prevenção da hipotermia. É uma progressão clínica extremamente lógica, desenhada especialmente para ambientes onde não existe equipamento avançado e o tempo é curtíssimo. Mas olha só, o ponto crucial de todo esse sistema é a letra M, de sangramento massivo. O controle dessa hemorragia é tão absurdamente importante que ele transita direto da fase 1 para a fase 2. Muitas vezes o torniquete foi colocado lá de forma super apressada, no meio do tiroteio. Agora, no abrigo, a prioridade absoluta é reavaliar esse torniquete, ajustar ou até mesmo aplicar um segundo torniquete, além de preencher feridas mais profundas com gases de combate. Porque a regra é clara. Se o sangue não parar, o resto do protocolo simplesmente não importa. Avançando no protocolo, a gente chega na letra C, que trata da circulação e da avaliação do choque. Na prática, isso envolve buscar o pulso radial do ferido. O grande objetivo aqui é caçar sinais de choque hemorrágico. Como já foi mencionado, cada gotinha de sangue é preciosa, e hemorragias menores, que talvez tenham passado despercebidas no calor do momento, podem estar minando a vida do paciente de forma totalmente silenciosa. Mas vamos pensar juntos. Sem os monitores cardíacos de um hospital, como é que um operador identifica o choque num ambiente completamente hostil? Bom, o manual lista indicadores super rigorosos que dependem só do toque e da visão. Um pulso acelerado, batendo acima de 100 vezes por minuto, ou pior ainda, um pulso fraco ou até ausente. Eles testam a perfusão capilar apertando a ponta do dedo para ver se a cor normal volta em menos de 2 segundos. E claro, manter aquela comunicação verbal contínua para monitorar o nível de consciência. São métodos de avaliação que são austeros, diretos, mas absolutamente vitais. E agora, a fase 4, a evacuação tática. Com a ameaça controlada e o paciente estabilizado através do protocolo MARCH, a missão entra na sua fase logística mais complexa. Tirar o operador da zona de perigo e levar ele para o tratamento médico definitivo. A evacuação tática é uma operação super meticulosa. O Manual do Ministério da Justiça dá um alerta bem severo sobre a segurança, principalmente quando envolve embarque aéreo. O desembarque e o embarque no helicóptero tem que acontecer sob um comando muito restrito. O operador precisa literalmente abraçar e fixar o paciente rigorosamente na maca tática. O motivo para isso: uma maca solta pode ser sugada pelo fluxo de ar, bater no rotor do helicóptero e causar um acidente catastrófico que destruiria qualquer chance de resgate ali. Já em ambientes urbanos intensos, a pegada é bem diferente. O uso de veículos blindados funciona literalmente como um escudo móvel. A orientação tática é sempre fazer o embarque pela porta traseira do veículo, oferecendo a maior proteção possível contra o fogo hostil naqueles segundos cruciais, que é o tempo que a equipe leva para levantar o ferido e colocar ele para dentro do blindado. É a pura logística de transporte adaptada para cenários pesados de guerra urbana. Tudo isso nos traz de volta ao cerne de toda essa nossa exploração. A gente passou pela urgência de revidar o ataque, pelo esforço colossal do arrasto tático, pela frieza de aplicar um torniquete sob fogo e pela precisão absoluta do protocolo MARCH. E isso deixa uma questão muito profunda para a gente pensar. Se o melhor remédio inicial no combate é revidar o fogo, quão preparada está a mentalidade tática moderna para o caos absoluto do confronto? Fica muito claro que a verdadeira eficácia desse cuidado pré-hospitalar não está só nos equipamentos, mas no treinamento implacável de quem está lá na linha de frente. É exatamente nesse ponto onde a ciência da sobrevivência médica encontra o planejamento tático extremo. Muito obrigado por acompanharem essa análise até aqui e continuem sempre buscando entender como o conhecimento bem estruturado pode de fato salvar vidas. Até a próxima!